Bitcoin perde os 22 mil dólares e amanhã a gente vai ter muita coisa importante na economia que vai afetar o nosso mercado. Então você vai, nesse vídeo, ficar preparado para amanhã, para os próximos dias, até o final de semana, que eu vou te falar que vai ser muito volátil. Você tem que estar preparado para isso. E agora é a hora. Então bem-vindo ao canal Investidor Dessa, tá? E olha só, hoje a gente tem o Bitcoin caindo 1%, mas o mais relevante que a gente está percebendo nesses últimos dias é o mercado se preparando para notícias ruins. Por que que isso vai acontecer? Porque a gente está tendo simplesmente uma semana com o release de vários dados americanos. Um deles, para você ter ideia, é o PIB, que se vier negativo também a gente vai entrar com 2 PIBs consecutivos negativos. Cara, isso aí indica uma recessão técnica, tá? Técnica, não é, na verdade, que está acontecendo a recessão, mas no número fala que sim, é uma recessão. Outra coisa, tá? A gente tem a taxa do Federal Reserve de juros amanhã. Então, cara, você já tá entendendo como é que o mercado já tá trabalhando em cima disso tudo e por isso que a gente tá vendo uma volatilidade extra no mercado, tá? E com tudo isso que eu vou te falar, o mínimo que você pode fazer já de adiantamento, não sei se estou falando palavra errada aqui, é o seu like. O seu like é muito importante nessa hora porque eu preciso que você ajude a esse vídeo a alcançar mais gente possível para todo mundo ficar preparado que vai rolar amanhã e até o final de semana. E olha só, a gente está tendo, depois que a gente perdeu os 22 mil dólares, a situação ficou um pouquinho apertada para o mercado. Por quê? Porque a gente voltou para aquela região lateral que a gente sempre estava conversando. O mercado ficou em um processo de acumulação barra distribuição aqui e até que ele resolveu romper. O ideal era ele buscar um suporte e dar seguimento a esse rompimento e começar a entregar um pullback mais violento e quem sabe entregar uma reversão para a gente. O que aconteceu foi que com esses dados americanos que estão para sair, o mercado está se precavendo, os investidores estão fazendo algumas vendinhas para se proteger de algum baque que possa acontecer no mercado. E você tem dados para falar que isso é verdade? Sim. Você pode ver que no volume negociado aqui, a sardinhada está seguindo comprando nesse momento, enquanto os grandes investidores, olha como é que o comportamento é diferente, cara. A gente tem grandes investidores que movimentam alguns milhões de dólares, eles estão em um processo contínuo de venda bem lateral. Então os caras estão praticamente em uma distribuição bem modesta, por assim dizer, tá? Então, enquanto do outro lado você tá tendo a sardinhada enchendo o bolso. Então, nós temos dois lados da moeda nesse momento. Um que tá enchendo o bolso, não necessariamente para agora, tá? Os caras podem estar pensando no futuro, mas o comportamento do lado importante que nós estamos tendo é de cautela. Isso é totalmente entendível, tá? A gente consegue ver simplesmente por todos esses dados as pessoas estão querendo se proteger de qualquer coisa que possa acontecer no final de semana. E eu tenho certeza que muita gente aí já vendeu suas criptomoedas para se proteger e tá só esperando definição do mercado, tá? Totalmente entendível também. Agora, o que a gente pode ter num dia tão totalmente caótico, com tantos dados saindo? Pessoas já estão adiantando esse movimento, fazendo vendas, enquanto a gente vai ter amanhã o pico dessa volatilidade, por exemplo, tá? E isso vai continuar até provavelmente sexta-feira. A gente vai ter vários dados saindo. Olha o plural entrando no lugar errado. Agora é o seguinte, tá? Pra gente ter uma noção dessa macroeconomia, você não pode fugir desse assunto, tá? Você mexe com dinheiro, você mexe com macroeconomia, todos os mercados financeiros são atraídos pela macroeconomia. Não tem onde para você correr, tá? Agora, a gente pode perceber que com alguns outros dados, a gente já viu um caos imobiliário que está rolando nos Estados Unidos em relação às casas, e a gente já teve uma queda aqui de 8,1% na venda de novas casas na métrica mensal. Isso pode indicar pra gente, cara, o mercado realmente ele tá desacelerando. E outra coisa que a gente pode perceber nesse momento são as grandes empresas, o Google, por exemplo, tendo uma desaceleração da sua receita, né? Apesar de ainda ser muita grana. Agora é o seguinte, quando a gente começa a compilar essas informações, vendo que Estados Unidos não tá indo tão bem, empresas estão desacelerando, fortalece cada vez mais essa tese de recessão. E esse medo, apesar de não ser totalmente oficial, a gente está tendo sim vários problemas de impressão de dinheiro, você já sabe essa história da inflação. Só que nada é garantido, não tá? A gente estamos numa recessão ou não, pô? Todo mundo fala disso, só que a gente não tem um veredito. E nem vamos ter, tá? Isso aqui é uma coisa que acontece aos poucos e o Fed, a gente já conversou que eles estão tentando de qualquer forma controlar isso sem causar um caos na economia e não tá dando nem um pouco certo isso. Agora, o que a gente pode esperar nos próximos dias? O long short ratio ele está em taxas totalmente aceitáveis, não tem nada muito discrepante. Agora me ferrou. Então a gente não tem nada muito diferente de uma situação
tranquila. A situação agora tá bem tranquila, não tem um long short ratio gigantesco ajudando a gente a cair, fazer uma liquidação forte, mas o Open Interest segue alto, 115 mil bitcoins em contratos abertos. Ou seja, o Open Interest alto vai fortalecer pra gente um dia volátil. Se você tem um dia volátil com vários resultados importantes que vão afetar a macroeconomia, você pode esperar que com o Open Interest alto, qualquer porrada que você tiver no mercado, vamos ter liquidações. Só hoje, para você ter o exemplo, a gente teve uma liquidação de 200 milhões de dólares só nessa queda do mercado. A maioria foi embora por causa dos longs, estava apostando para cima, o mercado foi para baixo, liquidou essa galera. Então, com isso, você já está entendendo o potencial de qualquer movimento que o mercado possa fazer. Muita gente não esperava que o mercado fosse voltar para esse range, mas isso aqui pode ser uma coisa temporária. Eu volto a falar com vocês, apesar do cenário estar mostrando ser completamente caótico, a gente precisa olhar numa visão macro. A gente teve aqui, eu até falei com vocês no Instagram, se você não me segue, cara, você tá perdendo tempo. @DougTadeu, você pega lá, segue lá, tem muita informação valiosa antes do vídeo que eu mando todo dia pra vocês aqui. Então a informação que você tá deixando em cima da mesa, não perde seu tempo e me segue, que é uma parada extremamente útil pra você. A gente teve semana passada um candle muito verde, a gente conversou, né, do poder desse candle seguido de um candle anterior. Seguido não, né? O candle anterior seguido desse aqui que demonstrou uma força absurda do mercado, e essa semana, a semana mal começou, faltam 5 dias para o fechamento e a gente já tá mostrando uma recusa de toda a alta que a gente teve. Sinal negativo? Com certeza, né? Mas a gente consegue entender que o cenário tá ajudando isso a acontecer, mas faltam 5 dias para qualquer coisa se concretizar. Agora eu não errei não, deu tempo de acertar. Então, a gente precisa, além de entender que o Bitcoin está num momento volátil, quando ele está em momento volátil, com o Open Interest alto, a gente vai ter armadilhas, o comportamento dos grandes investidores está muito padronizado, os caras estão vendendo e se protegendo nesse momento, e é o certo a se fazer. Agora, se o mercado, dependendo dos números que a gente tiver do governo americano, a gente pode ter aí praticamente esse dinheiro que está saindo de venda para proteção, a gente pode ter ele voltando para o mercado, e aí sim a gente pode ter, sim, uma nova alta. Então, cara, não encare tudo como o fim do mundo. A gente chegou a marcar o fundo nos 17.700 dólares, a gente está nos 21 ainda. Então, apesar de ter perdido os 22, ainda segue uma estrutura de alta de qualquer forma. E isso aqui a gente tem que ficar totalmente ciente. Se você marcar uma linha de tendência aqui, a situação não tá nada impossível, caótica. Tem muita gente achando que realmente a gente já vai para os 17. Existe essa possibilidade em cima da mesa, mas, cara, ainda tá tranquilo. Ontem eu tinha falado com vocês da dominância, porque a gente ainda tá nos 21 mil dólares e as altcoins já estão devolvendo grande parte dos seus ganhos. Então a gente tá vendo que o mercado está priorizando as grandes moedas, Ethereum e Bitcoin. Então, toma cuidado no qual decisão você vai tomar e qual altcoin você vai investir, e controle o peso dos seus aportes, tá? É muito importante nesse momento de volatilidade. O ideal é você se manter um pouco afastado do mercado, não tomar nenhuma decisão precipitada em movimentos como esse. Vai ter muita armadilha e você já sabe, alta volatilidade entrega muita liquidação, consequentemente entrega muita armadilha. Então você não vai achando que o mercado dando uma porrada para cima é alta infinita e dando uma porrada para baixo, por exemplo, no dia de amanhã, vai ser queda infinita. Fica esperto, use o mercado amanhã para observar, depois você toma uma decisão, ainda mais com tudo isso saindo. A gente já tem dados que realmente a economia está desacelerando, mas de qualquer forma podemos esperar que o mercado esteja fazendo algum tipo de topo, algum tipo de exaustão dessa força do mercado que está empurrando para uma recessão. Então a gente vai ter um pico dessa inflação e depois o cenário vai ficando mais calmo, e aí vai ficar mais moldável e flexível a economia americana, e o Fed vai conseguir lidar melhor com isso. Mas esse pico máximo de inflação, a taxa de juros, a gente precisa passar disso, e amanhã, com essa taxa de juros saindo, a gente vai ter uma ideia melhor disso tudo acontecendo, tá? Enquanto isso, a gente tem várias, cara, agora informação que não tem como deixar por fora, tá? Primeiro de tudo, cara, a gente tem os endereços de Bitcoin. A gente sabe que, bom, tem gente entrando. A gente tinha carteiras com 95 carteiras com mais de 10 mil bitcoins, e nessa última altinha que a gente teve, para você ter ideia, a gente subiu para 101. Então foi uma alta considerável aqui no número de carteiras que tem Bitcoin. Só que nos últimos dias, tá, a gente teve uma carteira que surgiu do nada e já meteu 3 bilhões de dólares em Bitcoin de graça, tá? Fácil assim, o cara foi comprando 5 mil, 10 mil, 15 mil, 16 mil, 25, 30 mil bitcoins, e o cara só tá acumulando e fazendo algumas vendidas pontuais de 500, mas o cara comprou para
um caramba. Então você tá vendo que tá surgindo oportunidade, as pessoas perguntam: "Douglas, agora é a hora certa de comprar?" Eu só peço pra você olhar pra cima, tá? Olha pra cima, e onde foi o nosso topo histórico? $70.000. A gente tá no Bitcoin valendo 21, 20 mil agora. Olha só a simetria que a gente tá vendo em um ativo que você sabe que é bem fundamentado. Com tudo isso que tá acontecendo, a tecnologia, o mercado segue em pleno vapor, em pleno funcionamento. Não tem nada impedindo o funcionamento das criptos nesse momento, a não ser uma economia mais lerdinha, mais desacelerada, o que consequentemente vai mexer no bolso de muita gente, vai diminuir esse volume financeiro que a gente estava vendo aquecido pra caramba como o ano passado. Então isso é normal, a gente consegue entender. Mas o fundamento, que é o principal por trás de qualquer investimento, está intacto. Esse é o mais importante pra gente nesse momento. Então, essa matéria aqui falou que baleia misteriosa acumula 3 bilhões de Bitcoin em 4 dias e vira uma das maiores do mundo. E é verdade, tá? Ficou lá no top das carteiras de... Ninguém sabe de quem é isso, mas interessantíssimo ver pessoas que estão vendendo algumas coisas para comprar Bitcoin. Não é o que você deveria fazer. Esse pessoal tá arriscando, mas cara, é muita grana. Para você ter ideia que no meio do caos muita gente aproveita e não dá esse mole. Enquanto isso, cara, a gente, além dessas carteiras subindo, gente aproveitando esse momento para fazer compras, a gente pode esperar que não estamos vendo tão cedo lucro no mercado. Você pode perceber que nos últimos meses a gente está vendo só prejuízo no mercado, e com essa alta que a gente teve ultimamente, não teve espaço para o mercado realizar um pouco do lucro. Você pode perceber aqui que o mercado realizou um pouquinho de lucro só no dia 20, a maioria está no prejuízo, a média segue no prejuízo. Ou seja, cara, a queda tá tão forte e as pessoas não estão tendo espaço para realizar lucro nesse momento. E é normal, tá? A gente subiu até os 23 mil, 24 mil, que não deu muito espaço para muita gente realizar lucro. Mas o nosso pullback foi um pouco adiado, mas a gente pode esperar que em algum momento ele vai voltar a aparecer. E tem muita coisa em aberto. Não vá achando que bateu nos 21, vai para os 17, vai para os 18, vai para os 15, 10 mil. Já tem gente cantando, aproveitando a oportunidade para cantar o caos. E a situação não é assim, tá? Calma, a gente entende o momento, o que tá rolando, a gente tá sujeito a tudo nesse momento. Agora, o S&P 500, cara, aqui que tá um negócio curioso. O Bitcoin fez tudo isso que ele fez nos últimos dias, saiu dos 24 pros 21, enquanto o S&P 500 não fez nada. Repito, tá? Não fez nada. O movimento dele segue praticamente parado. Ele tá brigando para passar dos 4 mil pontos, uma resistência completamente psicológica do mercado, e com isso... Cara, por que que ele não caiu? O Bitcoin já caiu exatamente o que eu falei com vocês no nosso Instagram, tá? O mercado, ele vai tentar se proteger simplesmente nos mercados de risco. Todas as pessoas, todos os investidores vão tirar a sua grana de um mercado extremamente volátil como o Bitcoin. A gente sabe que volatilidade com o Bitcoin é simplesmente absurda. Então eles vão querer proteger sua grana, vão fazer suas vendas, se proteger e esperar um momento melhor para voltar com a grana no mercado, enquanto o S&P 500 segue parado, mas o Bitcoin segue sendo retirado a grana, grande parte do mercado, para proteção. Isso a gente consegue ver nesse gráfico aqui que eu já falei com vocês. Então, qual que é o nosso desafio agora? O S&P 500, a gente sabe que é o compilado das 500 maiores empresas em receita do planeta. A gente pode ver que ele estava trabalhando com uma onda de baixa, até que ele iniciou uma estrutura de alta dentro de uma estrutura de baixa. Isso pode ser encarado como pullback ou reversão. E desde isso tudo que está rolando, não invalidou esse padrão de forma alguma. A gente ainda segue tentando lutar e passar desses 4 mil pontos. Conseguindo passar isso aqui, a gente já vai começar a ter alvos mais acima. Isso vai indicar pra gente um clima de retomada da bolsa. Então, apesar desse caos inteiro, o S&P 500 não demonstrou nada no momento. Ele ainda tá brigando entre dois pontinhos. Esse aqui, dos 3.933 e os 4 mil. Então, ele tá nessa meio aqui, tentando uma definição, e amanhã, com certeza, com tudo isso que está rolando, vai gerar volatilidade. O mercado pode ficar brincando de ambos os lados para mexer com emoção. E se isso acontecer, o Bitcoin também vai seguir essa linha. Então a gente vai ter aquele clima de volatilidade absurdo, não só no S&P 500, mas no Bitcoin também, o que vai levar muitas armadilhas. Por isso que eu falo, tome cuidado, não tome nenhum movimento amanhã como sério, que vai rolar agora, é a tendência macro do mercado vai ser essa. Não, porque o dia... a situação favorece para ter várias armadilhas nesse momento, tá? Com isso, a gente pode esperar um dia muito tenso. A gente vai acompanhar 100% tudo isso vai rolar. Essa reunião do FONC, porque a gente tá com esse
clima de recessão, mostrei pra vocês no Instagram como que a busca pela palavra recessão no Google tá batendo recordes, tá todo mundo querendo saber o que que tá rolando, o que que é essa recessão, e quanto mais pesquisa, isso vai fortalecendo mais a tese que realmente a situação não tá bonita. Então a gente precisa acompanhar, ver como é que o Federal Reserve nessa reunião aqui vai falar sobre isso, o que que eles vão falar, se eles vão abrir o verbo pra simplesmente falar de cara, ó, a gente tá numa recessão, agora ferrou de vez, ou se eles ainda vão levar aquela narrativa que não, dá pra levar isso, aos poucos a gente vai recuperando, e que a gente chegou nesse pico extremo de inflação e taxa de juros, agora a gente vai moldando a economia de acordo pra não gerar mais pânico, e aí daqui pra frente o mercado vai fazendo umas quedas bem modestas, não vai achando que a situação vai melhorar do nada, pum, inflação vai derrubar de uma forma, não, vai ser bem lento, mas esse caos, ele vai ter um pico. Depois desse pico, os mercados vão se mudando de acordo e eu acredito que nesse momento o Bitcoin vai ser totalmente capaz para virar essa chave de queda que a gente está vendo há tanto tempo. Mas o que rolou de fato no Bitcoin agora, a gente está de volta nessa região da lateralidade, não tem como a gente esperar outra coisa a não ser, assim que ele entrar aqui e confirmar, fechar 9 horas hoje, a possibilidade dele bater aqui nos 19 mil dólares também, porque ele vai voltar para o range lateral, ele vai ter duas paredes. Um teto, na verdade, e um chão. E a gente sabe que quando ele entra nesse range, a tendência dele é ficar brincando várias vezes e isso pode continuar nesse momento até que o mercado resolva novamente subir, mas desde então a gente segue criando uma estrutura de alta, o que, com o volume, ajuda a gente a crer que no macro a gente pode ter encontrado o fundo do mercado, estatisticamente a gente já tem dados que comprovam isso, só que a gente tem que esperar essa tempestade passar da macroeconomia, que a gente entende que isso vai causar alguma bagunça gigantesca no mercado. Basta você não se emocionar muito com isso e usar estratégia acima de tudo aí pra gente ficar esperto e principalmente protegido nesse momento, tá? Então, cara, eu vou ficar falando direto disso aqui. Amanhã no Instagram eu vou metralhar vocês no sentido positivo de informação. E aqui no YouTube também vai ter vídeo, mas o Instagram lá é essencial para você me acompanhar. Já falo, dou convite para você se inscrever nesse canal para não perder o vídeo amanhã, vai ser importantíssimo também. E o Instagram para você não perder nada e deixar o seu like. Se esse vídeo foi bom, cara, não tem nem palavras para escrever. Com a informação eu falei aqui, 17 minutos de informação para você se preparar amanhã. E é isso, cara. Até amanhã. Tamo junto. Forte abraço.